Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 20º capítulo do nosso videolivro de matemática do terceiro ano do ensino médio. Senhores, espero que gostem. Por favor, se inscrevam no nosso canal. Quando se inscreverem, clique no sininho para receberem notificações. Aquele like também ajuda muito. Tenham bons estudos. Nós vamos agora relembrar operações com polinômio por meio dos exemplos que vamos retomar. Operações já estudadas no ensino fundamental 2 e no volume 1 dessa coleção, no estudo das expressões algébricas e funções como adição, subtração, multiplicação de polinômios, além da multiplicação de um número real por um polinômio. Em seguida, estudaremos também detalhes, a divisão de polinômio. Muito bem. Se P de x é 3x2 mais 2x menos 1 e Q de x é menos x3 mais 4x2 menos 2x menos 5, P de x mais Q de x, basta a gente somar os termos semelhantes. Os que tiveram coeficiente de x3 somam com x3, de x2 com x2, como a gente aprendeu lá no nosso ensino fundamental. Vamos ver alguns exercícios que aplica esse tipo de atividade. Tem aí alguns exemplos na tela, os senhores observem e vamos para os exercícios. Verifica se o número 3 é a raiz de um polinômio. Como é que a gente acha a raiz de um polinômio? A gente substitui aquele valor que está sendo pedido no polinômio. Se der zero, é que é raiz. Um número, para ser raiz de um polinômio, ele tem que zerar aquele polinômio. Então, a gente vai substituir 3 no lugar da variável. Então, vai ficar 3 ao cubo menos 3 vezes 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3 menos 6. Isso vai dar 27 menos 27 mais 6 menos 6 deu zero. Logo, 3 é a raiz do polinômio P de x. Determina o valor de k no polinômio P de x igual a x3 mais 7x2 menos kx mais 3, sabendo que x menos 1 é a raiz do polinômio. Se x menos 1 é a raiz do polinômio, isso é na letra A, tá? Que na letra B tem outra situação. Vamos resolver a letra A primeiro, depois a gente vai para B, tá? Se menos 1 é raiz aqui é polinômio letra A, basta substituir lá e ele tem que dar zero. Aí a gente consegue achar o valor de K, porque K é uma constante. E as variáveis aí são X. Então a gente vai conseguir achar o valor de A com essa teoria. Então a gente vai substituir lá. Vai fazer o P de menos 1 igual a zero. Porque para poder ser raiz tem que dar zero. Então vai ficar menos 1 ao cubo, mais 7 que multiplica menos 1 ao quadrado, menos K que multiplica menos 1 mais 3. Fazendo as continhas vai dar menos 1 mais 7 mais K mais 3 igual a zero. Aí fazendo aqui 1, menos 1 mais 7 mais 3 dá 9, mais K igual a zero. K é igual a menos 9. Significa que se K for menos 9, menos 1 vai ser raiz daquele polinômio. Vamos ver a letra B? Letra B ele fala 4x4 menos 8x3 menos K mais 5x2, ali K mais 5 é uma constante, mais 3K menos 2x, que também é uma constante, o 3K menos 2, mais 5 menos K, que aí já é o termo C, ok? Muito bem, então vamos fazer o K de 2, né? O P de 2, que o P de 2 é que vai nos mostrar, que ele falou, sabendo que x igual a 2 é a raiz do polinômio. Então vamos lá, P de 2 vai substituir, vai ficar 2 ao quadrado, 4 que multiplica 2 a 4, é menos 8 vezes 2 ao cubo, menos K mais 5 que multiplica 2 ao quadrado, mais 3K menos 2, mais 5 menos K igual a zero. Então vamos fazer as multiplicações. Dá K vezes 4 vezes 16, menos 8 vezes 8, menos K mais 5, mais 6K menos 4, menos 5 menos K igual a zero. Fazendo as contas lá, deu 64, menos 64, multiplicando K mais 5 por 4, deu menos K menos 20, mais 6K menos 1, porque nós multiplicamos por 2, 3K menos 2, menos 5, menos K. Cortamos o que tinha de cortar e ficou sobrando K menos 19 igual a zero, K igual a 19. Por favor, senhores, anotem esse exercício, repitam depois, se não conseguirem, vejam a explicação e vamos repetindo até entender bem. Vamos para um terceiro agora. Calcule os valores de A e B no polinômio P de x3 mais A menos 2x2 mais B menos 4x menos 3, sabendo que 1
e menos 1 são raízes do polinômio. Tem 2 exercícios aí, a gente vai resolver a letra A e depois a gente vai para a letra B, tá bom? Vamos lá, letra A primeiro. x3 mais A menos 2x2 mais B menos 4x menos 3. Como menos 1 e 1 são raízes, então P de menos 1 igual a 0 e P de 1 também vai ser igual a 0. Vamos fazer P de menos 1. P de menos 1 é menos 1 ao cubo mais A menos 2, que multiplica menos 1 ao quadrado, mais B menos 4, que multiplica menos 1, menos 3. Fazendo as nossas contas, menos 1 ao cubo dá 1. Depois eu faço as multiplicações por 1, A menos 2, menos B mais 4, porque multiplicou por menos 1, menos 3. Somando os termos semelhantes e tudo, nós vamos tirar a primeira equação dessa história, que é A menos B igual a 2. Esse é o P de menos 1, está à direita aí na chave aí, onde a gente começou a montar um sistema. Agora vamos fazer o P de 1. P de 1 é 1 ao cubo, A menos 2, que 1 também é raiz, né? Menos A que multiplica 1 quadrado, mais B menos 4 que multiplica 1, menos 3. Temos, então, resolvendo as nossas questões, que A menos mais B é igual a 8. Olha, no sistema que eu montei aqui à direita, logo depois desse pontilhado azul, é muito fácil observar que já anula o menos B e o B no nosso sistema. A gente cortou, ficou 2A igual a 10, A igual a 5. Vou na outra equação e substituo 5. Então ficou 5 mais B igual a 8, B igual a 3. Esses são os valores para atender aquela situação no exercício A. Vamos ver o B agora. O B, ele disse que x3 mais ax2 mais b menos 18, que multiplica x mais 1, é raiz, onde 1 é raiz de P de x. E P de 1 é igual a 0. E P de 2 igual a 25. Vamos fazer então P de 1, né? P de 1 é 1 mais A mais B menos 18 mais 1 igual a 0. Eu achei ali fazendo essas contas, substituindo, A mais B igual a 16. Depois o P de 2 é 2 ao cubo mais A vezes 2 ao quadrado, mais B menos 18 vezes 2 mais 1 igual a 25, porque ele falou que P de 2 daria 25. Então vai dar 8 mais 4A mais 2B menos 36 mais 1 igual a 25. 4A mais 2B é igual a 52. Eu posso simplificar tudo por 2, vai dar 2A mais B igual a 26. E assim eu coloquei no nosso sistema, aí à direita. Agora vamos resolver o sistema. Vou multiplicar a primeira equação por menos 1, porque eu anulo o B. Então, se eu multiplicar por menos 1, fica menos A menos B igual a menos 16. 2A mais B igual a 26. Somando, menos A com 2A dá A, B cortou com B, 16 com 26, sobrou 10, A igual a 10, A mais B é igual a 16, que é a outra equação, né? E se A mais B é igual a 16, 10 mais B é igual a 16, B igual a 6. Legal? Tranquilo isso aí. Determina o valor de A para que o número 1 menos I seja raiz do polinômio. Olha, seja 1 menos I é raiz, P de x é igual a x2 menos 2x mais A. Então, a gente vai saber o valor de A para que P menos I seja raiz. Então, no lugar, vou fazer o P de 1 menos I. Vou colocar isso no lugar do x, né? Vai ficar 1 menos I ao quadrado menos 2, que multiplica 1 menos I, mais A igual a 0. Fazendo as contas, 1 menos I ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais I ao quadrado, que é o quadrado do segundo. Menos 2, que multiplica 1, mais 2, que multiplica 2i, ficou 2i, mais A. Olha, 2i ao quadrado, 2 vezes i, certo? Vai dar 1, porque i vale quanto? Menos 1. Então, menos 1 vezes 1, 1. Mais i ao quadrado também vale menos 1. Então, coloquei menos 1 no lugar do quadrado. Depois, menos 2. 2i vale menos 2. Né? Porque o i ao quadrado vale menos 1. 2i vale menos 2. Mais a. Cortou com i. 1 com 1 menos 1, ficou só A igual a 2. Então, basta que A seja igual a 2 e 1 menos I vai ser a raiz dessa função. Você que tem que tomar cuidado, que a mocinha está nos mostrando que I ao quadrado é menos 1, né? Aqui nós cortamos menos 2i com mais 2i. O
sobrou 1, menos 2, né? Mas A, o menos 2 ficou aqui, foi para lá somando. Então, toma muito cuidado, que I ao quadrado vale menos I, tá bom? Então, vamos fazer um aqui, ó. Dados os polinômios P de x2 menos 4x mais 3, Q de x igual a menos 2x mais 4 e R de x igual a 2x menos 4x mais 5, calcule. Aí é aquele exercício que nós estamos acostumados a fazer, que é muito simples. Eu não vou ficar explicando muito, que é somar termos semelhantes. O letra B é subtrair termos semelhantes. O letra C é só multiplicar cada membro por 4. Está aí o exercício resolvido. E o letra P de x vezes Q de x é só multiplicar distributivamente o x2 por todos os outros, lá, o menos 4 por todos os outros e o 3 por todos os outros. Depois somar termos semelhantes. E o letra E é elevar ao quadrado, né? Aqui, menos 2x ao quadrado, como tem um que é negativo, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tranquilo? Essa aí é mamão com açúcar, é só vocês repetirem ele aí. Dados os polinômios P de x, ax2 menos 8x mais b, e Q de x, 3x2 menos bx mais a menos c, determina A e B e C, para os quais P de x mais Q de x é um polinômio nulo. E P de x mais Q de x é um polinômio nulo, certo? Muito bem. Agora vocês vão prestar bem atenção no negócio aqui, repetição. Vamos ver lá. Ax2 menos 8x mais b, mais 3x2 menos bx mais a menos c, é a soma dos dois polinômios. Porque ele falou, determina A e B e C, dos quais P de x mais Q de x seja nulo. Muito bem. Então, como eu peguei e observei que eu tenho o A em duas situações, né? Quando eu somei tudo, deu. A hora que eu somei tudo, que eu equalizei, ficou A x2, ficou duas coisas que tem x2, que multiplica A mais 3, mais x que multiplica menos 8 menos B, mais o termo independente, B mais A menos C. Certo? Aí o que aconteceu? Fez isso. Por que deu A mais 3x2? Se você for ver no AX2 e 3x2, eu coloco o x em evidência e fica A mais 3. E x, eu tenho 8x e bx, certo? Todos os dois são negativos, então é x que multiplica mais x que multiplica menos 8 menos b. E mais os outros que sobraram, que é o b mais a menos c. Muito bem, ele falou que tudo isso tem que ser nulo. Então, o termo do x2 tem que ser nulo, então vai ser 0x2. O termo do x tem que ser nulo, 0x. E o termo independente tem que ser 0 também, para que esse polinômio seja nulo. Então, A mais 3 igual a 0, A igual a menos 3. Menos 8 menos B vai ter que ser igual a 0, então B é igual a menos 8. E B mais A menos C igual a 0, menos 8 menos 3 menos C é igual a 0. C é igual a 11, que vai dar menos 11, menos C igual a 11, C igual a menos 11. Tranquilo? Bem explicadinho? Vamos ver a divisão de polinômio agora. Dados polinômios P de x e H de x, como H de x não nulo, dividir P de x por H de x significa encontrar dois polinômios, Q de x e R de x, que satisfaçam a seguinte condição. P de x é igual a H de x vezes Q de x mais R de x. O grau de x não pode ser igual nem maior do que o grau de h de x, ou então r de x igual a zero. Assim dizemos que p de x é o dividendo, h de x é o divisor, q é o quociente e r de x é o resto. Para efetuar a divisão dos polinômios, usaremos o método da chave, semelhante ao empregado para números inteiros. Vamos ver como é que faz? Olha o exemplo. Se você vai dividir 337 por 8, você coloca essa chavinha, tá aí, bonitinha, né? A gente procura por 3 não dá, eu junto duas casas. Eu procuro o primeiro número que eu posso multiplicar e seja mais próximo de 33. 5 não vai dar porque é 40. Passa de 33. 8 vezes 4, 32. Aí dá, eu coloco 4 aqui. 8 vezes 4, 32. Levo o 32 para o outro lado, lá de baixo do 33, com sinal trocado. E faço a subtração. Depois que eu fiz a subtração, eu tenho 1, eu abaixo o 7. Está aqui no terceiro quadro. Se eu abaixei o 7, agora eu vou procurar para o mais próximo. 8 vezes 3, 24. Passou de 17. Então vai ter que ser 2. 8 vezes 2, 16. Aí coloco, vai com o sinal trocado. Está no quarto quadrinho já.
vai ficar 17 menos 16, que dá 1. Então, a divisão 337 por 8 dá 42, sobra 1. Então, 8 vezes 42 somado com 1 vai dar 337. Essa é a teoria. Vamos ver agora com o polinômio? Acontece a mesma coisa. Vamos no primeiro quadro. x2 menos 5x mais 6 dividido por x menos 3. Eu vou procurar um número mais próximo que eu multiplicar por x, vai dar x2, que a minha intenção agora é eliminar o x2. Muito bem. Então, eu vou pegar x2 vezes x, vai dar x3. Então, não pode ser x2, então tem que ser x, né? X vezes x, x2. Positivo, vai para lá com o sinal trocado. Aí já levei no segundo quadrinho lá, ó, menos x2. Mas eu tenho que multiplicar o menos 3 também. Menos 3 vezes x, tá? Menos 3x, vai para lá, mais 3x. E assim eu escrevi de vermelhinho. Agora eu vou fazer as contas. Vai ficar menos x2 com x2, cortou. Menos 5x mais 3x dá menos 2x. O 6 eu abaixei. Aí eu vou lá para o terceiro quadro agora. Eu tenho que anular o menos 2x. Qual o número que eu for multiplicado por x vai dar menos 2x? Vai ter que ser menos 2. Menos 2 vezes x dá menos 2x. Vai para lá com o sinal trocado. Aí já estou, dá menos 2x, vai para lá como mais 2x. Ok? Então está aí no quarto quadrinho, mais 2x. Agora eu vou multiplicar pelo 3. Menos 2 vezes 3 dá, vezes menos 3 dá mais 6. Então vai lá para o quarto quadrinho, menos 6. Tranquilo? Aí agora é só fazer a conta. Menos x2 com x2 cortou, zerou. Mais 6 menos 6, zerou também. Então agora esse polinômio x menos 3 multiplicado por x menos 2 vai dar o x2 menos 5x mais 6. Legal? Então agora vamos para mais um exemplozinho. Agora nós temos aqui x4 mais x3 menos 7x2 mais 9x menos 1, dividido por x2 mais 3x menos 2. Então, lá é x4, o primeiro que eu tenho que anular. Então, para mim anular o x4, qual é o número que multiplicado por x2 dá x4? É x2. x2 vezes x2 dá x4. Vai para lá com o sinal trocado. Já estou no segundo quadrinho agora lá, menos x4. Agora vamos multiplicar os outros dois. 3x vezes x2 dá 3x3. Vai para lá, menos 3x3. E agora eu multiplico o menos 2 também. Menos 2 vezes x2 dá menos 2x2. Vai para lá, mais 2x2. Completei, agora eu vou fazer a soma. x4 com x menos x4, cortou. x3 com menos 3x3 com menos 2x3. Menos 7x2 mais 2x2 ficou menos 5x2. Abaixei o nome x e fui para o menos 1. Abaixei o menos 1 também. Agora eu tenho que eliminar o menos 2x3. Qual o número que eu multiplicar por x2 vai dar menos 2x3? Então tem que ser o quê? Menos 2x, não é? Então aqui já estou no terceiro quadrinho, coloquei o menos 2x ali, multipliquei por x2, ficou menos 2x3. Vai para lá, mais 2x3. Legal? Coloquei lá no quarto quadrinho. Agora, menos 3x que multiplica menos 2x. Vai ficar menos 6x2. Vai para lá no quarto quadrinho, ó, mais 6x2. Menos 2 vezes menos 2x dá mais 4x. Vai para lá, menos 4x. Agora, no quarto quadrinho, eu anulei o 2x3 e o menos 2x3. Somei menos 5x2 mais 6x2 deu 1x2. 9x com menos 4x dá 5x, o menos 1 eu abaixei. Ainda é possível dividir porque é igual x2 e x2. Vamos continuar então, lá no quinto quadrinho. Qual o número que eu multiplicar por x2 vai dar x2? Só pode ser o número 1, né? Aí eu coloquei no quinto quadrinho mais 1. 1 vezes x2 dá 1x2. Então eu vou colocar lá no sexto quadrinho, menos dá 1 vezes x2 dá 1x2. Vai para lá, menos x2, porque deu positivo. 3x vezes 1 dá mais 3x. Vai no sexto quadrinho, menos 3x.
Mais 2, mais 1 vezes menos 2 dá menos 2. Vai para lá, mais 2, sempre com sinal trocado. Agora é só somar, né? x2 contou com x2, 5x com menos 3x deu 2x, e agora menos 1 com mais 2 é mais 1. Sobrou de resto 2x mais 1, porque não é possível mais dividir, porque o grau daquele polinômio que restou é menor do que o que está sendo o nosso divisor, certo? Muito bem. Então, agora, quando o grau do resto é menor que o do divisor, acabou a divisão. Legal? Então, aí, o resto agora nós temos. O dividendo está aí, nós temos, é o que nós dividimos. O divisor é o que foi dividir o cara. E o quociente é o resultado. E o resto é o que sobrou. Tranquilo? Agora a gente vai aprender. Tem 2 exemplos aí. Os senhores treinem com eles, que tem a explicação deles. Que agora a gente vai aprender a trabalhar com um método de divisão chamado Briot-Ruffini. No Briot-Ruffini, a gente vai sempre divisão por x menos a. Aí o que acontece? É o dispositivo prático de Briot-Ruffini. O termo constante do divisor com o sinal trocado. A gente vai pegar lá, se é x menos a, vai levar mais a para lá para a divisão. Se for mais a, leva menos a. O coeficiente do x dividendo o coeficiente do quociente. E o termo constante dividido pelo x, o que sobrar é resto. Nós vamos ver como é que funciona isso na prática, tá? Lembre os senhores de um detalhe, o x menos a tem lá, porque o Briot-Ruffini, a gente tem que ter uma informação privilegiada, que 1 vai ser raiz, certo? Então, se o resto der 0 e 1 for raiz, por isso que se eu mudar o sinal ali, ó, se eu colocar, levar o valor lá de x menos a e eu levar o a, aí porque ela anula lá, se eu colocar o a no lugar do x, fica 0. Então, sabe que ele vai zerar a função. Essa foi a ideia do Briot-Ruffini. Vamos ver como é que você funciona na prática? Porque o Briot-Ruffini, ele exige que a gente tenha conhecimento de pelo menos uma raiz. Se x menos 2 eu levo para lá 2, olha lá, no primeiro quadrinho, eu peguei aquele menos 2, lá, o primeiro 2, lá na chavinha que eu fiz, na cruzinha, do lado esquerdo, coloquei 2. Aí na frente, 2, eu coloquei o coeficiente de cada um do p de x. 3, que é do x3, menos 5, que é do x2, 1, que é do x, botei uma barrinha para separar e menos 2, que é o termo independente. Legal? O Briot-Ruffini fala que ali aquele termo independente vai ser o resto. Aí o que eu faço agora? Eu vou abaixar o 3. Lá no segundo quadrinho a setinha mostrou. Desci o 3. Legal? Bacana, né? Agora que eu desci o 3, eu vou pegar lá no terceiro quadrinho. Aí o número está me mostrando. Eu vou pegar 2, multiplicar com 3, dá 6. E somar com menos 5, com o próximo. Baixei o 3, multipliquei por 2, somei com 5. Legal? Vai ficar 12 vezes 3, 6, mais menos 5, né? Não é com 5, não, com menos 5. 6 mais menos 5 deu 1 positivo. Tranquilo? Vamos para o quarto quadrinho agora. Vou pegar esse 1, que é o resultado, multiplicar por 2 e somar com o próximo número. Então tá lá no quarto quadrinho. Ó, peguei 1 vezes 2, certo? 1 vezes 2 e somei com 1. Ah, lá debaixo do 1, ó, 2 mais 1. Deu quanto? 3. Muito bem. Agora eu vou pegar aquele 3 e multiplicar pelo 2. Já estou lá no quinto quadrinho. E somar com o menos 2, que está do lado de lá. 2 vezes 3, 6, somado com menos 2. 6 somado com menos 2 deu 4. Então eu tenho ali 3, 1, 3 e 4. Então aquele 3, como é x3 dividido por x, vai ficar, aquele 3 vai ser coeficiente x2, o menos 5 coeficiente x, e o número 1 vai ser, o número 3 vai ser o termo independente. E o 4 vai ser o nosso resto. Legal? É assim que funciona. E aí a gente vai ver agora como ficou isso. Ó, deu 3, 1, 3 e 4. 3x2 mais 1x mais 3. O resto, 4. Entendeu? Se você pegar x menos 2, multiplicar por 3x2 mais x mais 3 e somar com 4, você vai chegar no 3x5 menos 5x2 menos x menos 2. Vamos fazer mais um bacana. 2x4 mais 7x3 menos 4x mais 5 dividido por x mais 3.
Então, eu vou levar para lá, menos 3, sempre com sinal trocado. O h de x, sempre com sinal trocado. Levei lá na sua chave, botei menos 3. Aí, coloquei o coeficiente de x4, que é 2. Coloquei o coeficiente do x3, que é 7. Do x2, como não tem lá, eu tenho que colocar o 0, legal? Do x, que é o menos 4, e o 5, que é o termo independente. Se não tiver aí também, você coloca 0, mas tem, é 5. Abaixei o 2, vou multiplicar por menos 3 e somar com 7. 2 vezes menos 3 dá menos 6, somado com 7, 1. 1 vezes menos 3 dá menos 3, somado com 0, menos 3. Menos 3 vezes menos 3 dá 9, positivo. Porque menos vezes menos é mais. Somado com menos 4 deu 5. 5 vezes menos 3 dá menos 15. Somado com 5 lá, deu 10, menos 10. O menos 10 é o nosso resto. Então, o quociente vai ser 2x3, que é o 2 que sobrou ali, mais x2, que é 1x2, menos 3x, mais 5, que é o termo independente. E o resto é menos 10. Se você fizer a multiplicação e tirar 10, porque o resto é menos 10, você vai chegar exatamente no nosso dividendo. Vejamos agora. Determina o quociente e o resto da divisão. Olha lá, legal. Olha, mas não está naquela forma A mais B, mas a gente pode colocar. Eu coloquei um exemplo de uma divisão, que a gente fizer 20 mais 4, 20 sobre 4. Se você dividir todos os dois por 2, vai dar o mesmo resultado, né? Se dividir por 2 e 10, vai ser 10 por 2. Mas 20 por 4 dá 5, 10 por 2 também dá 5. Então a gente pode fazer esse artifício aqui. O P de x dividido por 2 é x2 menos 5x, 5 meios mais x mais 1. E o h de x dividido por 2 é igual a x menos meio. Legal? Aí agora nós temos na forma a menos b, né? Aí o que a gente faz? Vai levar de menos meio, leva meio. Assim eu coloquei. E coloquei os coeficientes, nós temos lá, do x2 é 1, do x é menos 5 meios e o termo dependente 1. Agora é só fazer as contas que nós já sabemos fazer. Meio vezes 1 dá meio, somado com menos 5 meio, vai dar menos 2. Menos 2 vezes meio vai dar exatamente menos 1. Menos 1 somado com 1 deu 0. Então, nós temos ali, o primeiro termo é x2, depois 5x, certo? Mais 2, correto? x2 menos 5x mais 2 vai ser o quê? X menos 2, porque o primeiro termo é x, o segundo é menos 2. Se eu multiplicar por menos 2 menos x, vai dar 1, porque o quociente nosso deu 0. Então, o r de x dividido por 2 igual a 0, é 0 mesmo, né? Então, é simplesmente lá, por que deu x? É 1x, menos 2, que ali só sobrou um resto, porque nós tínhamos x2 dividido por x, só sobraria um x mesmo, né? Tranquilo? Então, presta atenção, tem mais Biot-Rufino aqui para frente. Aplicando o dispositivo prático de Biot-Rufino e calcule o quociente e o resto da divisão. Olha, tá aí, ó, a divisão é x mais 3, vai para lá menos 3. Legal? Então, aí é só 5 vezes 3, dá menos 15, somado com menos 3 dá menos 18. Menos 18 vezes menos 3 vai dar mais 54, somado com 2, 56. E aí é só montar, nós temos, como é x2 por x, vai ser 5x menos 18. E agora é só vocês treinarem, que tem vários exemplos bacanas aí nesse exercício. Tem mais aqui do C, tem o letra D, que é ser o mesmo procedimento. E tem a solução. Vocês vão multiplicar e montar as equações. Qualquer dúvida, estarei à disposição nos comentários. Agora, esse aqui é um exercício interessante, que nós tivemos também que dividir por 2, porque o nosso 2x menos 1, certo? Aí nós chegamos à conclusão que eu vou até explicar mais detalhes, né? Como eu já dividi tudo por 2, ficou ali menos meio vai para lá meio, o coeficiente x3 é 1, do menos 3x2, depois o termo independente, o termo dependente nosso ficou 1 meio, certo? Muito bem. O termo dependente é 1, né? Ficou do x, que é 1 meio. Aí montei ali, multipliquei por 1, deu menos 1, depois menos 1 deu meio, deu 0, depois 0 vezes meio dá 0, somado com 1, deu 1. Então, o resto nosso deu 1. Só que ali é Rx sobre 2, certo?
Então, eu tenho que pegar o resto nosso e dividir. Rx sobre 2 igual a 1. O 2 não está dividindo? Vai para lá multiplicando. 2 vezes 1, 2. Tome cuidado com isso aí, tá? É parecido como o outro não teve problema, porque o resto foi 0. Nesse caso, ele foi 1. E a gente não chamou o resto de x sobre 2 igual a 1? Depois tem que multiplicar por 2, tá? Tome cuidado com esse detalhe. Vejamos agora. Calcule x sabendo que p de x mais 2 é divisível por hx menos 1. Então, eu quero saber como eu vou achar o valor do a aí. Eu faço o a como se fosse um número normal. Então, eu peguei lá, se é menos 1, vai ser 1, Briorro fino. Abaixei o 2, 2 vezes 1, 2, somado com 4, 6, 6 vezes 1, 6, somado com menos 5, deu 1. 1 vezes 1, 1, somado com a, é 1 mais a. Então, aquele 1 mais a, ele, para ser divisível, 1 mais a tem que ser igual a 0. Entenderam o raciocínio? Então, 1 mais a é igual a 0. O 1 está somando, vai para lá subtraindo. A tem que ser igual a menos 1. Aí, se for divisível, o resto vai ser 0. Bacana? 2x3 mais ax2, que multiplica 2a mais 1, que multiplica x mais a mais 3, seja divisível por x mais 4. Para ser divisível, a gente vai fazer a continha. Vamos montar a nossa situação toda ali como se fosse um número normal. Coeficiente de x3 é 2, ali é mais 4, foi menos 4, vocês já sabem disso, não é? Coeficiente de x3 é 2, coeficiente de x2 é a, coeficiente de x é 2a mais 1, o a mais 3 é o termo independente, é só fazer as multiplicações da forma Briorro-Fini. Menos 4 vezes 2 dá menos 8, somado com a, menos 8 mais a. Muito bem, menos 8 mais a dá, multiplicado por menos 4, dá 32 menos 4a. E somado com 2a mais 1, é 32 menos 4a mais 2a mais 1. Acertando as continhas de termos, né, semelhantes, vai dar menos 2a mais 33. Menos 2a mais 33 multiplicado por menos 4 vai dar 8a menos 32, mais a mais 3. Somando os termos semelhantes, vai dar 9a menos 129, que é o nosso resto. Então, para que isso seja divisível, certo? Nós podemos dizer que 9a menos 129 vai ter que ser igual a 0. 9a igual a 129, a igual a 129 sobre 9, a igual a 43 terços. Calcule os valores de a e b para que o polinômio x3 mais ax mais b seja divisível por x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é x2 menos 2x mais 1. Tranquilo? Então, vamos fazer a divisão disso aí, ó. O x menos 3, completando ele aqui, porque não tem 0x2, mais ax mais b dividido por x2 menos 2x mais 1. Aí a gente vai tentar achar o valor de a e b para que isso seja uma divisão exata. Então, vamos dividir. Qual o número que é multiplicado por x2 anula x3? É o x, né? Vai ser x2 vezes x1, vai dar x3, passa para lá, menos x3. Legal? Mais 2x2, aí eu tenho que multiplicar, deu menos 2x2, passou para lá, menos x2. E depois eu tenho mais um x, passa para lá, menos x. Aí eu faço a conta, correto? Fazendo a continha, eu vou cortar o x3 com x3 e vai sobrar para nós 2x2 mais x, que quando eu somei 2x, porque é 0x2 com 2x2 é 2x2. Se eu somar ax com menos x, colocando x evidências, x que multiplica a menos 1, e abaixei o b. Agora, qual o número que eu vou multiplicar por x2, que vai anular o x2 lá, que vai dar x2, né? Vai ser 2x2, vezes vai dar menos x2, vai para lá menos x2, mais 4x menos 2. E agora é só fazer as continhas, x2 com x2 cortou, né? Eu tenho x a menos 1, 4x menos 2. Colocando ali tudo em evidência que eu tenho que somar, vai ficar x, que multiplica a menos 1, mais 4, tranquilo? Aí sobrou menos 2 mais b, então ficou b menos 2. Que aí são os dois termos independentes, né? Agora, o que acontece? Não tem como dividir mais, porque o grau ali ficou diferente do divisor. Aí o que acontece? A gente vai pegar
e fazer. Aquele resto ali tem que dar zero. A mais 3x mais B menos 2 tem que ser igual a 0x mais zero. Concorda comigo? Porque aquele resto dando zero, aí vai dar para divisão exata. Aí então eu vou saber o A e o B quanto tem que ser. A mais 3 tem que ser igual a zero. A tem que ser igual a menos 3. B menos 2 tem que dar zero também. B tem que ser igual a 2. Então, essa ideia que para uma divisão ser exata, o resto tem que ser zero. Então, os senhores têm que compreender isso bem bacana, tá? Então, vamos fazendo exercício que a gente vai memorizando esses tipos de situações que são importantes, tá bom, senhores? Vejamos agora mais um exemplo. Efetua a divisão do polinômio 2x3 mais 2x2 mais ix menos 3i por x mais i. A gente vai usar o Abrior-Rufino porque está na forma A mais B. Então vai ficar menos i lá. Menos i vezes 3. Aí botei os coeficientes, né? Do x3 é 3, menos 2, do x é i, e o menos 3i é o termo independente. A gente pode trabalhar com o número, né? De todos os jeitos aqui. Então, menos 3 vezes i dá menos 3i. Somado com menos 2, menos 3i, menos 2. Né? Número complexo não tem nada a ver. Agora, menos 3i vezes menos 2, multiplicado por i. Né? I vezes menos 3i, e somado com i, e vai dar menos 3 mais 3i. Esse é o nosso quociente, 3x2 menos 3i. Vai dar 3x2 menos 3i menos 2x e menos 3 mais i. E o nosso resto, esse é o termo dependente, e o nosso resto vai ser 3. Está aí o nosso quociente e o nosso resto. Essa é a divisão, tá? Agora nós vamos ver o teorema de D'Alembert. O teorema de D'Alembert, ele fala o seguinte. Este teorema diz que o resto da divisão de um polinômio P de x por x menos a é P de A. Vamos ver se isso é verdade? Vamos, então vamos pegar esse polinômio x3 menos x2 menos 2x mais 3, dividir por x2 e compará-lo com P de menos 2. Aí o que acontece? Eu peguei o x2 mais x, dividi pelo método da chave, achei resto menos 5. Depois aproveitei também e dividi pelo Briot-Ruffini. Achei menos 5 também. Então, gente, chegamos à conclusão que o teorema de D'Alembert funciona. P de menos 2 também deu menos 5. Então, nós sabemos que o resto de uma divisão vai ser sempre a mesma coisa que o P de A. Ok, senhores? Quando for x menos A. Ok? Vamos ver então alguns exemplos. Olha lá, o resto, vamos determinar o resto de 2x3 menos x2 mais 5 menos 3 por h de x. Então vamos fazer P de menos 4, né? Correto? P de 4, né? De acordo com o D'Alembert, vai ter 4, sempre com sinal trocado, né? 2 vezes 4 a terceira, menos 4 ao quadrado, vezes 5, 4, vai dar o quê? 129. Esse vai ser o resto da divisão, se a gente fizer a divisão aqui por Briot-Ruffini ou pelo qualquer outro método. Calcule o resto da divisão de, letra A, x menos 1, então vou fazer P de 1, vai ser menos 2. X menos 3, a gente vai fazer o P de menos 3, né? Muito bem. O resto de R é P de menos 3. Então, vejamos aqui agora o letra B. Que deu letra B, letra B, letra B, letra B. Letra B não é divisível por mais 3, a gente faz o P com sinal trocado, tá? Então, por isso nós fizemos o P de menos 3 e o outro a gente fez o P de 1, tá? Muito bem, vejamos aqui o de número 15. x2 menos 3 x2 menos 3, 2 é divisível por x menos 3. Se P de x, verifica o polinômio, é divisível por x mais 3, então P de menos 3 é igual a 0. Aí vamos verificar, vamos fazer para ele ser divisível, né? Ele perguntou, verifique se o polinômio P de x2 menos 3x mais 2 é divisível por x mais 3. Para isso ser divisível, P de menos 3 tem que ser 0. Vamos fazer quanto que dá P de menos 3? P de menos 3 deu 20, é diferente de 0, então não é divisível por x mais 3. Determine B e C de modo que o polinômio P de x, x4 mais x2 menos mais bx, mais c seja divisível por h de x menos 2. Quando dividido por x mais 2, deixa o resto igual a 4. Então, ele tem duas situações.
Vamos pensar, né? Determine B, C, de modo que o polinômio x4 mais x2 mais bx mais c seja divisível por x menos 2. Para ele ser divisível por x menos 2, P de 2 tem que ser igual a zero. É a primeira condição que ele pediu. Então, vamos lá, vamos fazer o P de 2. Quanto tem que ser isso, C ou C, né? 2 a 4 mais 2b mais 2b mais c igual a zero. 2b mais c igual a menos 20. Então, para que aquilo seja divisível por x menos 2, 2b mais c tem que ser igual a menos 20. Bacana. Temos a nossa primeira equação. Agora, qual a outra situação que ele falou? Quando ele for divisível por x mais 2, tem que deixar resto de 4. Então, quer dizer, quando nós aprendemos, quando ele para deixar o resto 4, o P de menos 2 tem que dar igual a 4. Correto? Não é assim que nós aprendemos? No teorema lá? Então, vamos lá agora. Vamos fazer o P de menos 2. P de menos 2 a quarta, menos 2 a segunda, menos 2 vezes B mais C igual a 4, vai dar 16 mais 4, menos 2B mais C igual a 4, 4 cortou com 4, ficou menos B mais C igual a menos 16. Tranquilo? Agora nós temos um sistema. Tendo um sistema, e o teorema de D'Alembert nos ajudou a resolver isso, porque nós concluímos que o P de menos 2 vai ser divisível, ali deixa o resto igual a 4, né? D'Alembert falou que o P de menos 2 é igual ao resto. Aí nós conseguimos ter o sistema. Aí ficou fácil, né, senhores? 2B com menos 2B, a gente somou ali, vai dar 0, ficou 2C igual a menos 36, C igual a menos 18. Se C é menos 18, eu substituir lá 2B menos C é igual a menos 20, 2B igual a menos 2, B igual a menos 1. Então, para que aquilo ali aconteça, as duas situações, nós já sabemos que B tem que ser igual a menos 1 e C, nós temos que 2B igual a menos 1 e C igual a menos 18. Tranquilo? Repito esse exercício, que esse exercício é normal de quando cair em concurso e provas de vestibular, tá? Determina o polinômio de P de x do terceiro grau para que se anula para x igual a 1 e que é dividido por x mais 1, x menos 2 e x mais 2. Apresenta o resto igual a 6. Então, tem várias situações. Muito bem. Vamos fazer o P de 1. Né? Vou determinar um polinômio de terceiro grau que se anula quando x for igual a 1. Então, o polinômio terceiro grau é o quê? Ax3 mais bx2 mais 6x mais d. Essa é a regra de polinômio. Então, vamos fazer P de 1 aí. P de 1 igual a 0. Então, deu A mais B mais C mais D igual a 0. Olha lá, deu 1 vezes 3 vezes B. Legal? P de 1, né? No lugar de X, eu coloquei 1. Agora, depois, eu vou fazer P de 2. Porque ele disse que ele tem que ser dividido por menos 2. Então, pelo teorema de D'Alembert, P de 2 tem que ser igual a 6. Ele falou, apresenta o resto 6. Então, P de 2 tem que apresentar o resto 6. Então, P de 2 tem que ser igual a 6, pelo teorema de D'Alembert. Aí, A vezes 2 vezes 3, então deu que 8A mais 4B mais 2C mais D igual a 6. Depois, a terceira situação. P de menos 1 tem que ser igual a 6, porque ele falou que tem que ser divisível por 1 também. Por x mais 1, se ele não faz pelo D'Alembert, por sinal trocado. P de menos 1 igual a 6. A menos 1 ao cubo mais B 1 ao quadrado. Eu vou ter que menos A mais B menos C mais D igual a 6. E depois ele falou que tem que ser dividido por x mais 2 também. P de menos 2 tem que ser igual a 6. Então tem menos 8A mais 4B menos 2C mais D igual a 6. Feito isso, eu já tenho um sistema aí. Bacana, eu tenho dois sistemas. Eu tenho esse sistema somado com o outro. Correto? Vou no primeiro sistema e o outro sistema. Vamos lá para os primeiros sistemas. O que tem A e B, o outro também tem o B, C, D. Todos os outros têm A, B, C, D. Quando eu peguei o primeiro sistema, eu peguei o de 0 e 6, depois de 6 e 6. Poderia ser do jeito que vocês quisessem, pode misturar também, não tem problema. E chegar na mesma situação. Eu cheguei lá, somei um com o outro, quando eu somei os dois, anulou um A, anulou um C, sobrou 2B mais 2D igual a 6, simplificando, B mais D igual a 3.
Muito bem. Aí depois no outro sistema, eu somei lá 4 menos A e tal, tal. Eu somei, cortou 8A com 8A, 2C com 2C, 4B com 4B e D com D. Aí ficou 8B mais 2D igual a 12. Simplifiquei também, 4B mais D igual a 6. Aí agora eu já tenho um sistema para resolver. B mais D igual a 3, 4B mais D igual a 6. Multipliquei o de cima por menos 1, porque aí eu anulo um D, né? Ficou menos B menos D igual a menos 3, 4B mais D igual a 6. Aí, senhores, mamão com açúcar. 3B igual a 3, B igual a 1. B mais D igual a 3, 1 mais D igual a 3, D igual a 2. Então, D é 2 e B é 1. Correto? Muito bem, mas acredito que nós ainda não acabamos, porque nós temos que achar o valor de A, né? E de B e de C. Então, nós temos aí no outro sistema, somando aquele sistema que nós arrumamos, aí substituir B é igual a 1 e D é igual a 2, eu substituí nas equações que nós tínhamos anteriormente. Aí nós achamos mais um sistema, que lá, eu substituí o valor de B e D. Naquelas duas situações, no P igual a 0 no P igual a 2, P de 2. Substituí lá, achei A mais C igual a menos 3 e 4A mais C igual a 0. Aí eu vou achar o valor de A e de C tranquilamente, não é? No outro sistema. A mais C igual a menos 3 menos 1, 4C mais D. Foi resolvendo o sistema, eu achei que A é igual a 1 e que C é menos 4. Acabou o nosso problema. Já tem o valor de A igual a 1, B igual a 1 também, C menos 4 e D igual a 2. Dá trabalho? Dá. Mas, por favor, façam, porque esse exercício ele é muito bacana e vai te ajudar a desenvolver muito. E presta atenção em cada detalhe. Qualquer dúvida, estarei à sua disposição e a explicação do exercício todo está aqui para os senhores. Considere o polinômio P de x, 3x3 mais 2x2 menos 2x mais k. Se 2 é raiz, qual é o valor de k? Para ser se 2 é raiz, e nós temos que fazer, se 2 é raiz, significa que P de 2 é zero, né? De menos 2, né? Se menos 2 é raiz, P de menos 2 é zero. Foi só substituir e achamos o valor de K. Esse aqui também é muito semelhante, só que agora ele está falando assim que o resto da divisão, se K é igual a 1, qual é o resto da divisão por x menos 3? Né? Então, se a divisão por x menos 3, P de 3, tem que ser o resto, né? Então, só fazer o P de 3, você vai achar o 28. Isso nós aprendemos pelo teorema de D'Alembert. Se K é igual a 1 menos I, então 2I é ou não é raiz de P de x? Então, assim, a gente substitui 2x lá, para ele ser raiz tem que dar zero. Então, é diferente de zero, então não é raiz. Senhores, por favor, repitam todos esses exercícios e qualquer dúvida estaremos aqui e até o próximo capítulo.